Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair, você está no meu canal. E como vocês sabem, quando eu tô puto, e quando eu tô feliz, né? Esses dias atrás eu gravei um vídeo puto da vida porque eu tinha que fazer um trabalho sobre funk, né? O trabalho pedia-se que para se falasse sobre funk, né? O preconceito para com o funk. Logo eu falar de funk. Mano, não dá. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito mais positivo. Então acompanhe esse vídeo até o final, né? Não se esqueça de deixar seu comentário. Na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia e bora pro vídeo em si. Como eu disse, aquele trabalho que eu fiz sobre o funk, eu fiquei extremamente puto. Mano, eu suei, cara. Eu suei. Tipo assim, eu tava fazendo trabalho e eu suava, cara. Eu suava, tipo assim, ó. Eu suava de raiva, cara. Eu suava de raiva. Eu suava, puto da vida. Porque, pra mim, é impossível falar alguma coisa positiva acerca do funk. Mas o vídeo de hoje não é sobre o funk. O vídeo de hoje é sobre o privilégio de estudar história. O privilégio de estudar história. Tem matérias que eu fico puto, mas tem coisas que eu fico extremamente honrado em saber, em aprender, sabe? Literalmente. No trabalho que eu tinha que fazer um projeto de aula, né? O último trabalho que eu fiz, eu terminei hoje, dia 20/9. Eu estou há 3 dias fazendo ele. E esse trabalho, eu pude escolher o tema. Só que eu tinha que escolher um tema que englobasse a minha região. Então, por exemplo, eu não poderia... se eu fosse falar, por exemplo, do Nordeste, eu tinha que falar do Nordeste relacionado à região que eu moro. Então, eu poderia falar sobre os nordestinos que construíram aqui, né, desde a década de 80, né? Eu poderia fazer isso, né? Mas eu preferi estudar a história do Vale do Paraíba. Nesse projeto que eu fiz, um pequeno projeto de plano de aula, eu falei, vamos estudar o Vale do Paraíba, que é a região que eu moro aqui atualmente. E, mano, eu descobri que o Dom Pedro I, ele só pediu independência do Brasil quando ele deu uma passada por aqui e conversou com os fazendeiros daqui, porque a galera que era do café, né? Então, era o povo da porva, né? Era o povo da porva, porque se os portugueses declarassem guerra ao Brasil e mandassem navios de guerra para o Brasil, quem é que ia bancar a guerra? Os fazendeiros. Então ele precisava do apoio dos fazendeiros. E quando ele passou por aqui, que ele sempre passava, tinha uma estrada que passava por uma cidade chamada Areias e ligava até São Paulo. Quando ele conseguiu o apoio, o aval dos fazendeiros aqui para declarar a independência, teve o apoio da elite da porva, que foi declarada a independência. Aí você fala assim, nossa, e daí, Adolfo? E daí que isso nunca me foi contado? Eu lendo um artigo pesquisando sobre o Vale do Paraíba, e eu vi essa relação entre os fazendeiros do Vale do Paraíba e a independência do Brasil. E é uma coisa que não é contada na história. E é uma coisa que, como eu cheguei aqui no Vale do Paraíba agora, vai fazer um ano e pouco, eu morei 1 ano em São José, quase 1 ano em São José, morei 11 meses em São José, e estou morando há 4 meses aqui em Caçapava, cidades uma do lado da outra. E, cara, tipo, sabe o que é você pisar no chão, você não tá ligado, mas eu tô pisando num campo que é a história do Brasil. Aqui não é só Brasil, aqui é a mãe do Brasil, tá ligado? Onde eu tô morando é a mãe do Brasil. O Brasil começou a se formar a partir daqui. Você fala, nossa, Adolfo, por quê? O Brasil independente. Aqui, ó. Aqui, meu irmão. Aqui, Vale do Paraíba. E talvez você não soubesse disso. Talvez você não sabia disso. Como eu não sabia até ontem. Pesquisando. Então, isso me insere na história. Me insere. Como assim me insere? Eu moro aqui, pô. Eu como a cana que nasce aqui. Entendeu? Eu trabalho aqui. Eu construo a cidade, né? Eu tô fazendo uns bicos de pedreiro. Eu construo a cidade. Uma das cidades que fazem parte da região que deu suporte a Dom Pedro I para pedir independência. Procuramos independência
A despeito da distância entre nós, procuramos independência. Entendeu? Aqui, irmão. Aqui. Independência ou morte. Foi dado no Vale do Ipiranga. Foi dado lá acho que no Rio Ipiranga. Lá, não. Mas ela começou aqui. Né? O aval dela foi daqui, meu irmão. Então a história tem que ser justa. E são esses pontos que são legais, cara. Porque, por exemplo, uma coisa que eu gosto também são cidades antigas. Por exemplo, a cidade que eu moro aqui tem 180, 170 anos, 166 anos. A cidade de Jacareí, por exemplo, tem 366 anos. São José dos Campos também é uma cidade com muito tempo, né? Um dos primeiros assentamentos, né? O São José dos Campos, Jacareí eram assentamentos, Taubaté eram assentamentos indígenas. Os jesuítas vieram, acabou se formando cidades. Os bandeirantes criaram coragem, né? Foi daqui praticamente que saíram os bandeirantes, né? Os bandeirantes iam atrás do ouro. E aí, meu irmão, aí descobriram Minas Gerais, descobriram um monte de coisa. Então, meu irmão, aqui é o coração da história brasileira, independente. Sabe? É claro que o Brasil ele começa a ser construído com os portugueses lá, né? Você fala, como assim, Adolfo? Ué, se não fosse os portugueses virem para cá, extrair o pau-brasil, se misturar com os indígenas, trazer os negros, a gente declarar a independência, ter toda uma relação de colônia, e depois se tornar sede do Império Português aqui, né? Sede do Império Lusitano, o Brasil não seria Brasil. Se o português nunca tivesse pisado o pé aqui, se fosse os franceses a pisarem o pé aqui, isso aqui não ia se chamar Brasil, isso aqui ia se chamar Brasília, né? Ou ia se chamar qualquer outra coisa, menos Brasil, mas é Brasil porque os portugueses. Então você teve a relação da cana-de-açúcar no Nordeste, o café, né, aqui, a produção açucareira também, acho que em menor grau deve ter tido aqui na região. Então, esse desenvolvimento, né, essa relação, e para alguém que gosta de história, velho, é um privilégio, mano. É um privilégio. Descobrir, por exemplo, eu descobri essa faceta da história. Entendeu? E poder estar contando para vocês aqui. E poder estar compartilhando com vocês. Entendeu? Isso me orgulha como paulista. Eu sou nascido em São Paulo, mano. Eu sou nascido no estado de São Paulo. Sou do interiorzão lá da região de Bragança Paulista. Eu nasci numa cidade chamada Leme, né, que fica perto de Campinas. Você vai conhecer Pirassununga. Se você procurar no mapa Pirassununga, aumenta o mapa, um pouquinho para baixo você encontra Leme, cidade que eu nasci. E aprender um pouco mais sobre a história, como foi o caso ontem, dia 19/9/2021, sobre essa faceta da história, me dá orgulho de ser paulista, tá ligado? Me dá orgulho. Você pode falar, não. Me dá orgulho. Me dá orgulho. O resto é viadagem, mano. Você pode achar o que você quiser, o resto é viadagem. Eu tenho orgulho de ser paulista. Assim como o cearense tem orgulho de ser cearense, o pernambucano tem orgulho de ser pernambucano, porque lá é a terra do Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, né? Pô, caraca, mano, pô, eu teria um orgulho de saber que Lampião nasceu na minha terra, na minha cidade, na minha cidade. Em Ceará, se eu não me engano, tinha o padre Inciso, né? Inciso, grande amigo de Lampião. Então, quando você conhece a história, lembrando que Lampião, meu irmão, combateu os comunistas. Lampião combateu os comunistas. Um dia, fazendo umas minhas pesquisas aqui, eu descobri que Lampião fez parte do exército brasileiro. Quando estava tendo a intentona comunista em 1920, 20 e pouquinhos aí, o governador ligou pro Padre Inciso, né? E falou: ô Padre Inciso, os comunistas estão indo pisar aí. Ele falou: não, só dá um fuzil pro Lampião que ele mete bala em tudo desses caras aí. Lampião foi integrado ao exército, meteu bala nos comunistas e tá aí, meu irmão. Essa é uma coisa que não te contam sobre Lampião. Um dos grandes exemplos de combate ao comunismo. Depois ele saiu do exército e levou os fuzil. Comandante do exército, Lampião. Então, são detalhes que, para quem gosta de história, para
participa da situação, é muito top, cara. É um privilégio saber essas coisas, né? E quando você descobre algo da sua terra, né? E assim, cara, por Deus eu vim parar aqui. Por Deus eu vim parar no Vale do Paraíba, mano, que porventura também é uma das regiões mais ricas do Brasil, né? Então, é claro que o vídeo de hoje não está muito focado na teologia, né? Mas sim mais na história. E é isso, velho. Sabe? É para isso que eu pago a faculdade de história. É para poder aprender coisas assim e trazer para vocês. E não ficar falando de uma coisa que é depravada, desprezível, sabe? É falar daquilo que tornou você independente. E assim vai. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Faz o seguinte, me conta uma história que ninguém conhece ou poucas pessoas sabem. Igual eu fiz aqui. Independência do Brasil, grande participação do Vale do Paraíba, Lampião, Virgulino Ferreira, né? Combatedor de comunista, Padim Cisco, combatedor de comunista. É isso aí, meu irmão. Conta uma coisa aí que talvez eu não saiba. Conta pra mim aqui, talvez isso vira vídeo. Conta aí. Me conta, meu irmão. Me conta que eu quero saber.